Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco para vocês da nova interface do menu de configurações da nova versão do software Unify Controller, ok? Então, recentemente a Ubiquiti lançou a versão 5.12 do Unify Controller. E o que mudou de interface nessa nova versão? Bom, eu estou com um ambiente de demo aqui para mostrar para vocês. A primeira informação importante é que assim, o dashboard, né, e os menus laterais aqui, que já existiam no software, então o menu de estatísticas, de mapas, de dispositivos, né, eu cliquei aqui em dispositivos, ó, de clientes, isso não mudou nada. Então aquelas mudanças que já aconteceram lá atrás, quando a gente evoluiu aí da versão 5.8 para 5.9, elas continuam as mesmas no dashboard. Mas o que mudou? O que mudou é a disposição, a organização dos menus aqui em settings, em configurações, e é isso que eu quero falar e que eu quero mostrar para vocês. Então, eu estou aqui numa controladora na versão 5.12, né? Quando a gente acaba de atualizar a nossa controladora para essa versão, quando a gente clica aqui em settings, a gente tem aquele menu clássico que vocês já estão acostumados aí já há bastante tempo com o software Unify, e a partir da versão 5.12 apareceu aqui, ó, uma primeira opção que é o Try New Settings, né, que é experimentar as novas configurações, né, o novo menu. Né? Bom, o que mudou? Bom, na verdade, a essência de tudo aquilo que vocês já conhecem do menu tradicional, todas as funcionalidades, elas continuam valendo basicamente da mesma forma, com algumas melhorias que eu comento a hora que eu estiver mostrando aqui para vocês, mas na verdade o que mais mudou foi a organização, a disposição das informações. Por exemplo, o Unify, ele é bastante maduro aí, já desde 2010 que ele vem sendo desenvolvido, né, tem quase 10 anos, mas ele vem sempre evoluindo e estava ficando não muito organizado, agrupar a quantidade enorme de novos recursos que estavam surgindo nos menus tradicionais. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, no menu clássico, as configurações do site, as configurações gerais do site, a gente vai ver que começaram a surgir novas funções, ó, controle dos LEDs, né, os recursos avançados sempre tiveram aqui, né, eles estão aqui também, alguns controles de informação, de capacidade do seu link, caso você tenha OSG, enfim, recursos começaram a ser inseridos e as interfaces começaram aí a ficar com um pouco menos de organização do ponto de vista de quantidade de informação. Então a Ubiquiti vem trabalhando aí no desenvolvimento de uma nova interface que você pode experimentar aqui nessa opção Try New Settings. Então eu vou clicar aqui, ó, vejam que o menu ele mudou assim, visualmente, né, bastante visualmente, mas não do ponto de vista de recursos. E quando você muda para o novo menu, você pode a qualquer momento voltar aqui, ó, em Classic Mode, voltar lá para aquele menu clássico que a gente já estava. Então, vocês vão ver que houve algumas mudanças de nomenclatura, algumas melhorias, né? Guest Control, que fazia portal de visitantes, virou Hotspot, né? Um nome mais intuitivo, e alguns outros nomes mudaram também a disposição de alguns serviços. Então vamos falar um pouco do menu novo aqui, ó. Bom, a primeira coisa que vocês vão ver é que de cara nesse menu novo, a gente já cai aqui na tela de Wi-Fi e de Wi-Fi Networks, que são os SSIDs da sua rede sem fio. Por quê? Porque muito provavelmente essa é a funcionalidade de maior interesse da maior parte das pessoas, né? Até porque o Wi-Fi é aí o produto carro-chefe da Ubiquiti no mercado global. A Ubiquiti é hoje o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo e essa é provavelmente aquela opção que mais vai ser feita e mais vezes por uma maior quantidade de pessoas. Então você já cai aqui no menu Wi-Fi. Antes de falar aqui um pouco dos submenus, eu não vou falar um por um, porque são várias opções, mas eu vou dar uma geral. Antes disso, eu vou minimizar aqui. A gente consegue ver que cada opção agora, nesse menu lateral aqui, ó, nessa caixa, né, tem a possibilidade de ser expandida com sub-opções de maneira mais organizada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no mais em Wi-Fi, todas as configurações relacionadas ao Wi-Fi estão agrupadas aqui. E surgiram então novas categorias. Então, por exemplo, internet, networks, eu vou falar dessas opções daqui para frente, tá? Uma outra característica, ó, existe uma barra de busca aqui, onde você pode fazer uma busca rápida por alguma configuração, se eventualmente você não lembrar. Então eu vou
colocar aqui, por exemplo, o Wi-Fi, só para demonstrar, ó, as opções possíveis vão aparecer, né, fica aí um jeito rápido de buscar. Mas vamos falar um pouco então dos menus. Então o primeiro menu, como eu disse, é esse daqui, né, de Wi-Fi, e aí a gente tem logo de cara as redes Wi-Fi. E ele ficou um pouco mais limpo, né? O menu antigo, ele misturava na mesma interface os WLAN Groups e os SSIDs. Agora os WLAN Groups viraram aqui o Wi-Fi Network Groups. Então se eu clicar aqui em Wi-Fi Network Groups, ó, esse seria o WLAN Group Default. Então eu consigo expandir aqui, abrir o grupo Default e ver quais SSIDs estão nesse grupo. Então as funções foram quebradas em mais submenus. Um outro menu aqui que a gente tem, ó, Wi-Fi Schedule, o agendamento de funcionamento do Wi-Fi evoluiu muito nessa nova versão da controladora, né? Antes só era possível fazer o agendamento do Wi-Fi num período contínuo de tempo por dia da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, se eu fizesse o meu SSID funcionar no período da manhã, vamos falar aqui das 7 às 10, por exemplo, e eu quisesse fazer ele funcionar no período da tarde, das 3 às 6, não era possível. Tinha que escolher necessariamente um único intervalo contínuo. Agora, você pode definir quantos intervalos, em quais dias você quiser, né? Melhorou bastante, tá? Vou voltar aqui um pouco para o Wi-Fi Networks, né? As funções mais comuns, aquelas mais básicas, aquelas configurações que provavelmente a gente vai ter em todas as redes, a gente tem agora aqui, ó, um guia de ajuda. Quando você clica aqui nesse guia de ajuda, o sistema vai te passar algumas informações básicas, né? Para aquele pessoal que tem menos conhecimento técnico, mas que quer usar lá uma solução corporativa. Então aqui o menu, ó, ele é autoexplicativo, né? Então ele vai dizer para que serve essa configuração de rede sem fio. Ó. Ele explica então que o seu Access Point Unify propaga o sinal de Wi-Fi, né? E aí você vai passando por esse menu, ó, provendo acesso à internet para muitos dispositivos, muitos dispositivos, né? O portfólio de APs nosso é muito amplo, então tem APs para redes de diferentes tamanhos, tá? E aí ele explica ó, que um único AP pode suportar centenas de dispositivos conectados, né, cobrir uma área, dependendo do modelo, uma área de diferentes tamanhos, dependendo do modelo de AP que você usa, enfim. E múltiplos APs podem ser usados aí de maneira unificada numa única rede Wi-Fi, né? Todos os APs Unify, por padrão, já vão formar aí o que a gente chama de ESS para viabilizar o roaming, a transição transparente dos clientes entre as redes, enfim, mas é uma questão informacional, né? E aqui a gente tem então os SSIDs. Eu vou entrar em um deles só para vocês observarem. Aliás, antes de entrar, a gente cria novos SSIDs aqui e uma característica interessante é que o Unify ficou mais flexível para diferentes perfis de públicos, de usuários e de administradores. Então, quando a gente vai criar uma nova rede Wi-Fi, depois eu vou mostrar uma nova rede cabeada, a gente tem aqui uma opção de abrir uma configuração básica, que já vem aí com várias configurações prontas, né? Só te permite criar o básico para normalmente quem é mais leigo, tem menos conhecimento técnico e tem uma opção avançada. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma rede Wi-Fi básica, né? Ele basicamente vai te abrir aqui um menu guiado pedindo poucas informações só para você ter o que é estritamente necessário para sua rede funcionar. Eu vou fechar e agora eu vou criar uma rede no modo avançado, ó. Aí vocês vão cair naquele menu muito parecido com o que vocês já conheciam do modo clássico, só que com um layout, né, uma disposição mais clean, mais limpa, mais organizada, mas exatamente as mesmas informações que você tinha no menu clássico quando você criava um SSID, você tem agora. Então o nome da rede sem fio, o propósito da rede, se ela vai estar habilitada ou não, né, segurança, enfim, tudo que você já tinha agora está no modo avançado. Para quem não é avançado, também tem uma opção lá básica. Então tem as duas opções, né? A política de visitantes, eu posso habilitar, desabilitar. Então a disposição das opções mudou, mas todas as opções que vocês tinham continuam existindo. Eu posso desabilitar o broadcast do SSID, né? Tudo que já existia. Os user groups, né? O perfil onde a gente limitava a banda, o nome user group mudou para client group, né, para refletir um pouco de maneira mais intuitiva a realidade, né, chamando então o meu usuário de cliente da minha rede Wi-Fi, mas o processo continua o mesmo. Posso habilitar o Fast Roaming, né, para dispositivos que suportam o 82.11r.
enfim, todos os demais recursos, VLANs, né? Tem aqui a opção que já vem habilitada por padrão no Unify, que é de combinar as redes de 2.4 GHz e de 5 GHz num nome só. Se você quiser separar, você pode desativar essa opção e criar SSIDs diferentes para cada rádio. Enfim, na verdade, continua tendo aqui o filtro de MAC, todas as funcionalidades que já existiam antes, só mudou um pouco a cara, a disposição, a organização, tá? Eu continuo podendo editar as redes que eu já tenho, então vou editar uma delas aqui, ó, uma que já está preenchida, ó. As informações estão todas aqui. Então, tudo que já existia através da interface antiga, eu continuo tendo na nova interface com um visual aí um pouco mais clean, tá? Durante essa fase aí de transição, você tem as duas opções, o modo clássico e as novas opções, né? A tendência é que com o tempo essa nova interface passe a valer aí nas futuras versões, tá? Um outro recurso aqui novo é o Wi-Fi inteligente, né? O que é isso? Os APs Unify já tinham o recurso de poder usar canal automático, né? Sempre houve essa possibilidade, só que os APs só faziam o scan do canal no momento em que eles eram reiniciados, e depois eles não ficavam mais fazendo esse scan de tempo em tempo, até porque fazer o scan dos canais para a operação do rádio de produção, e a gente não ia querer isso acontecer, né? Agora tem uma opção aqui, ó, em que você pode habilitar o Wi-Fi inteligente, que você pode usar canais automáticos de maneira mais inteligente, né? Não que isso seja uma prática recomendada em projetos corporativos, principalmente maiores, né? As boas práticas ainda continuam valendo, e as boas práticas dizem que a gente sempre deve fazer um site survey no local onde a gente vai instalar a rede sem fio, identificar os canais menos ocupados e manualmente alocar esses canais nos APs, né? Às vezes eu falo isso, a turma fala, Samuel, mas é muito trabalhoso fazer isso. Sim, mas o Wi-Fi é assim. Para eu ter máximo desempenho, a gente tem que ter um cuidado não só na pré-instalação, mas continuamente ao longo do tempo, e a gente tem que fazer esse remanejamento automaticamente dos canais, tá? Mas esse recurso, ele traz bons resultados, você consegue programar a ferramenta para fazer o scan diariamente, no horário X de sua preferência, ou semanalmente, então você pode colocar o AP ou determinados grupos de APs para fazerem o scan intercalado em diferentes momentos do dia, e você vai definir essa política, né? Então aqui em avançado, ó, você pode selecionar quais APs vão ou não vão fazer parte do scan, né, para você eventualmente não parar todos os seus APs num dado momento, ou você pode colocar todos eles para fazerem o scan num momento onde a sua rede está ociosa do ponto de vista de produção. Também tem outros recursos aqui que você pode selecionar quais canais não vão participar do planejamento de reuso de canais na sua rede, então você já pode previamente definir que os seus APs vão usar dentro de todos os canais disponíveis no espectro, naquela banda, só os canais X, Y e Z, por exemplo. Isso você pode fazer em 2.4, em 5 GHz, enfim, né, uma quantidade aí bem flexível de recursos para otimizar o uso de canais automáticos na sua rede, tá? E aí tem outros recursos também, aqui a opção avançada, o Uplink Connectivity Monitor, Wireless Uplink, né, veio para cá, para as opções avançadas, né, via de regra a gente recomenda que o recurso só seja ativado, se você efetivamente quiser fazer repetição wireless de APs, né, o mesh, então esse recurso ficou aqui na guia avançada para não ficar exposto como estava antes lá nas configurações gerais do site, ok? Então essas são as opções que a gente tem aqui em Wi-Fi. Agora eu vou tentar passar um pouco mais rápido aí pelos demais opções, né? Antes no menu clássico, quando a gente vinha em Networks a gente via todas as redes cabeadas locais e as WAN, as redes de longa distância do SG. E essas redes agora foram quebradas em duas opções. Eu tenho a opção Internet, onde eu consigo ver as redes WAN, então a conexão com a internet fica aqui, ou as conexões com a internet, né? E aquelas opções de capacidade do link vieram aqui para a opção geral da guia internet, para não ficar mais uma vez lá acumulando outras funções nas configurações gerais do site, tá? Então as configurações de WAN ficaram aqui no menu próprio internet, lembrando que para você ter algum resultado efetivo de alterar as configurações da WAN, você precisa ter um roteador Unify, um USG, tá? Então, para você editar aqui as configurações de Wi-Fi, você precisa ter você precisa ter APs Unify. Para alterar configurações de internet, você precisa ter roteador Unify. A opção Networks só vai fazer sentido se você tiver roteador Unify e ou switches Unify, né? Então aqui, ó,
você tem as suas redes locais, você também pode criar só VLANs, como você já podia nas suas redes, e aqui também, ó, como é uma opção bastante comum, assim como a criação de rede Wi-Fi VSSID, ó, tem um tutorial guiado aqui de para que serve, né? Então ele explica o tutorial que você pode criar VLANs na sua rede primária, em cima dela, para separar os clientes sem que você tenha que ligar eles em redes fisicamente diferentes. Então, a mesma rede física, você cria uma rede lógica para um determinado perfil de dispositivos e uma outra rede lógica, por exemplo, para IoT, né, para a internet das coisas, tá? E ele continua, então, ó, você pode criar quantas redes virtuais você quiser. Então, você pode ter uma só para dados, uma outra VLAN só para multimídia, uma outra VLAN só para IoT, né, para as coisas da sua casa. Você pode manter o tráfego organizado dessa forma, você pode melhorar o desempenho geral da sua rede, separando as categorias e dispositivos em VLANs, né? Ele explica, então, para quem é mais leigo, você também pode viabilizar a comunicação entre essas diferentes redes entre si, através de roteamento inter-VLAN, né? Mas normalmente eles ficam segregados justamente para melhorar desempenho e segurança da sua rede, então as redes estão aí segregadas para fins de segurança. Então, se eventualmente um dispositivo cliente numa dessas VLANs for comprometido, você vai ter um método aí mais fácil de mitigar essa ameaça no seu ambiente, tá? Então, mais um tutorial para leigos, e a mesma coisa que quando eu quero criar uma nova rede cabeada, se eu tiver roteador Unify e ou switches Unify, eu tenho um modo básico aqui, uma rede padrão, ó, com poucas opções. Eu vou sair daqui, vou criar de novo a rede, ó, e você também tem um modo avançado, onde você já tem todas aquelas configurações que você já estava habituado quando você criava uma nova rede em networks na interface clássica, tá? Então, basicamente aí o que mudou é visual, tá? Não recursos em si, você não perdeu nenhum recurso, novos foram agregados, mas você não perdeu nenhum recurso que você tinha, então você pode já na sua controladora usar aqui o novo modo de configurações para ir se acostumando e a qualquer momento você pode voltar para o modo clássico, tá? Bom, aí a gente tem aqui um menu de hotspot que ficou bem mais organizado, né? O que antes era o guest control e às vezes esse nome dava um pouco de confusão para as pessoas. Tudo que é relacionado ao guest portal, ao portal captivo, ao portal de visitantes, agora está dentro de uma opção hotspot, que é o nome que a gente popularmente usa para o guest portal, né? Já se popularizou esse nome hotspot, só que agora as funções não estão todas numa única tela, elas foram quebradas em 3 opções. Então tem opções gerais, né? Como que vai ser o modo de autenticação, o hotspot, servidor externo, senha simples, enfim. Então as opções gerais, o texto aqui com termos de serviço, as opções gerais ficaram aqui. As opções de personalização do seu portal captivo, o design aqui do portal, tem uma opção isolada só para isso, então fica mais organizado. Então você pode visualizar como está ficando o seu portal num desktop, num tablet, num dispositivo móvel, né, num smartphone. Então ficou isolado, você não está na mesma tela, e os recursos avançados vieram para cá, né? A questão de usar portal seguro, redirecionar o tráfego HTTPS, enfim, os controles de acesso vieram para cá, para as opções avançadas, né? Então o Unify está se tornando mais flexível do ponto de vista de interface para atender uma audiência maior, tanto daqueles usuários mais leigos, que querem a qualidade de um hardware enterprise como Unify, mas também para manter sua tradição no mercado enterprise com aqueles usuários mais avançados que precisam de mais flexibilidade e de mais recursos, tá? Aí a gente tem essas 3 opções aqui, Internet Security, VPN e Gateway, que só fazem sentido para você se você tiver um roteador Unify, um Firewall Unify ou SG. Então aqui em Internet Security, as opções de IDS e IPS, né, o Threat Management, né, o gerenciamento de ameaças veio para cá, a filtragem baseada em geolocalização também veio para cá, o DPI do SG veio para cá, as regras de Firewall também vieram para cá. Então todas as funções de segurança do SG basicamente ficaram nesse grupo aqui, Internet Security, de maneira mais organizada do que existia antes, né, em menus separados, tinha um menu para roteamento e firewall, outro menu para IDS e IPS, então ficou um pouco mais organizado nesse sentido, lembrando que você só vai usar essas opções se você tiver um SG, tá? Configuração de VPN veio também para um menu próprio, não ficou mais em networks como era antes, né, então
VPN aqui tem a opção de criar novos servidores, e aí aqui eu posso criar a VPN de um jeito mais básico. Eu posso criar a VPN com opções de configurações mais avançadas, tá? Aqui eu também posso criar a VPN do USG com um outro servidor externo ou entre USGs na controladora Unify, que é aquela forma de configuração de VPNs mais fácil entre roteadores USG, tá? Então aqui a gente só seleciona o outro site, Enfim, só mudou o layout, a essência, tudo aquilo que vocês já sabem, já aprenderam da interface clássica, continua aqui só o visual e a organização que mudou, tá? Aqui em Gateway, as funções do SG, muitas delas estavam em serviços, em outros lugares, espalhados pela controladora, foram todas agrupadas, então, na opção Gateway, então, configuração de rotas estáticas, de DHCP, de DNS, né, todas as configurações vieram para cá, a configuração do servidor Radius, que tem nativamente dentro do SG, o Port Forward, né? Veio tudo para esse menu Gateway. Então, essas opções, Internet Security, VPN, Gateway, só fazem sentido se você tiver um SG, tá? Aí a gente tem outras opções, o Configuration Profiles aqui, né, os perfis de configuração, aqui os User Groups, onde a gente limitava a banda, vieram na opção Client Groups, então a mesma, basicamente aí, a mesma opção que você tinha para limitar a banda, você pode fazer aqui através do Client Group. Então o nome User Group mudou para Client Group, continua sendo o mesmo recurso. Os perfis de portas dos switches para você criar troncos que carregam VLANs personalizadas, né? Não todas, que é um padrão, ou uma única VLAN de acesso, enfim, eles estão aqui, né? Só mudou a posição, existia uma opção Profiles no modo clássico, agora tem aqui o Configuration Profiles, tá? E o perfil de Radius também tá para cá. Aí as opções aqui da controladora, da interface, vieram em Preferences. Aqui a gente tem as opções gerais, então configuração do LED dos seus dispositivos, que antes ficavam nas configurações gerais do site, agora vieram para cá. As opções de interface, então a gente tem aqui um menu próprio só para você ajustar a interface, né? Modo claro, modo escuro. Lembrando que os modos escuro e claro também estão no dashboard principal, uma transição rápida, né? Questão de formatação de datas e horas, formato de data e hora que você quer, idioma, time zone das estatísticas e algumas opções avançadas, enfim, aquelas configurações relacionadas à interface vieram todas para cá. Os alertas ficaram bem mais organizados agora. Se a gente vier aqui em eventos, por exemplo, a gente tem uma forma visual mais fácil de enxergar N tipos de diferentes alertas, como eu quero que a minha controladora trate isso. Então, por exemplo, alertas relacionados a APs, a Wi-Fi. Eu tenho uma série de eventos que eu posso dizer como que eu quero que a minha controladora trate esses eventos, se ela só vai disparar uma mensagem na controladora, se ela vai mandar um e-mail, enfim. E isso para categorias separadas. Então, para eventos relacionados ao roteador, ao gateway, ao switch, aos clientes que usam a rede, aos eventos administrativos, né? Tem configurações aqui também, onde eu quero que as mensagens apareçam, enfim, as opções que a gente já tinha, algumas novas, mas basicamente as opções que a gente já tinha numa disposição mais organizada. Configurações de rede, como um todo, vieram para cá, para o Network Settings, por exemplo, o NTP. Então agora, ao invés do NTP estar em Services, em serviços, junto com outros serviços que eram do roteador, essas configurações vieram aqui junto para localidade e tempo, né, a configuração de horário. Então time zone, o país e os servidores NTP vieram todos para a mesma tela, providencial isso, porque quando você ajusta o time zone da sua rede e para os seus dispositivos Unify serem provisionados, você também provavelmente vai querer já configurar servidores NTP para sincronizar o relógio de todos eles. Tá? E aí tem outros recursos, né? Os recursos avançados vieram para cá, recursos de exportação do site, para eu apagar um site, o syslog remoto para eu mandar esses logs locais para um servidor externo, e as advanced features que ficavam lá nas configurações gerais do site vieram para cá. Então, advanced features vieram aqui para o Network Settings, advanced, eu tenho que habilitar explicitamente aqui
Advanced Features para eu ter aqueles recursos avançados da mesma forma que já era antes, ok? Então tem aqui a interface de admins, como a gente já tinha lá na interface clássica, tá? Uma opção de atualizações, onde a gente pode verificar as últimas atualizações quando foram realizadas, pode habilitar a atualização automática de firmware dos equipamentos, a gente não recomenda isso em ambientes de produção, né? O ideal é fazer um piloto sempre antes, testa o firmware em bancada, depois de um tempo começa a gradativamente colocar em produção. Você também pode agendar a atualização de firmware dos seus equipamentos, por exemplo, de madrugada, fazer o cache do firmware, então está mais organizado. Algumas opções aqui avançadas. Configurações da controladora, a gente tem aqui configurações básicas, né, o nome, a versão. O Remote Access é o que antes era chamado Cloud Access, né, o Cloud Access é para a gente sincronizar a nossa controladora com a nuvem híbrida da Ubiquiti, as opções vieram para cá. Informações do servidor, manutenção para a gente poder alterar o tempo de retenção dos dados na controladora, na interface visual, o download do arquivo do suporte fica aqui. O backup, então, está dentro do controller settings, a gente pode fazer o backup só dos arquivos de configuração, programar o auto backup e algumas aqui configurações avançadas relacionadas à controladora. Então a interface nova é essa, né? Ela está mais escalável, vamos dizer, a gente consegue agora colocar mais opções, por exemplo, de Wi-Fi dentro de um menu Wi-Fi, sem acabar sobrecarregando a interface. Lembrando que se você não está habituado com essa interface, você pode a qualquer momento fazer aí a transição para a interface clássica e continuar com ela. As configurações continuam basicamente sendo as mesmas, ó, os SSIDs que eu já tinha, né? Mas é interessante aí que vocês tentem já deixar a controladora na nova interface Settings, no novo menu Settings, porque a tendência é que nas próximas versões a gente vá na linha, né, a gente começa já a ter que se habituar para nas próximas versões trabalhar com essa nova interface, ok? Então o vídeo era esse, só para vocês conhecerem a nova interface. Um abraço, tchau, tchau.